Boa tarde, é com alegria e com emoção que estamos entrando no ar, aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio da Rádio Tupãssi está com a competência do nosso amigo Sidney Coelho. Na transmissão do programa está com a super responsabilidade, com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022. Terceiro Milênio traz como tema Lei de Justiça, Amor e Caridade. Mas, para falar desse tema, é necessário saber o que se entende por justiça e qual é o conceito na doutrina espírita de amor e caridade. E como distinguir a justiça humana da justiça divina? E qual era o maior obstáculo, os maiores empecilhos para que a gente exerça a lei de amor, ou melhor, a lei de justiça, amor e caridade? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem estará falando sobre este importante tema hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigo, nosso irmão Paulo Ferreira. E desde já convidamos a você, amigo ouvinte, que possa nos acessar a nossa página no Facebook, e assim também você estará assistindo essa entrevista ao vivo e a cores pela nossa página no Facebook, que é Terceiro Milênio. Basta lá só acessar, dar um positivo, uma like, que você já estará assistindo ao vivo e a cores esta entrevista. A gente também já faz um convite aos nossos internautas que estão nos assistindo pela página no Facebook, que deixa lá a sua like, deixa também a sua mensagem, sempre lembrando que a sua mensagem nos traz a energia, o estímulo, a coragem, a força e alegria para continuarmos com a nossa missão confiada a nós. E o programa também está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Lei de Justiça, Amor e Caridade. Esse interessante, importante tema, estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, o presidente do Centro Espírita Djalma de Matos, nosso amigo Paulo Ferreira. Paulo, que alegria, satisfação novamente te receber aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Nossa gratidão imensa aos nossos irmãos e irmãs, às almas amores que regem os destinos do movimento espírita no Rio Grande do Sul, Pelotas, né, da nossa Liga Espírita Pelotense, como essa duplinha que aqui se encontra, ao nosso querido amigo ali, o Sidney Coelho, né, o nosso Luciano Pavarotti. Isso aí. Nosso muito boa tarde a todos os nossos irmãos ouvintes, telespectadores, internautas. Nós agradecemos às almas amores que nos embalam os nossos sonhos evolutivos, que todos nós, nessa sintonia benéfica criada neste momento, possamos aprender mais um pouquinho sobre os valores constitutivos da verdade, que aqui serão apresentados vindo da base fundamental, que é a legislação divina. Nossa gratidão. Nós que agradecemos a tua participação junto conosco aqui, tenha sido o nosso convite, sempre com muita alegria. Aproveitando, querido Paulo, mandar um grande abraço, um beijo aos nossos irmãos do Centro Espírita Djalma de Matos, a casa ao qual sou vinculado, somos trabalhadores. Um forte abraço a todos os irmãos, frequentadores e estudantes do Centro Espírita Djalma de Matos, como também a sua família, que neste momento, a sua esposa, a Márcia, como também a sua sogra, Dona Ione, seus irmãos, familiares, estão também nos assistindo, nos ouvindo. Vai aquele forte abraço, um beijo a todos eles. Nossa gratidão. Os queridos irmãos e companheiros das administrações do Centro Espírita Djalma de Matos, né, sempre na esperança, em breves tempos estaremos de retorno, em condições bem melhoradas, com expectativas novas, muito consideráveis. Mantenhamos a fé e a tranquilidade, a paciência acima de tudo, né? Temos que exercitar e a as paciência. Nossas queridas bandeirantes, as nossas almas amores do lar, que nos estão brindando e emitindo, transmitindo essa força vibracional. Perfeito. Paulo, vamos falar então sobre a lei de justiça, amor e caridade. Para nós iniciarmos esse tema, se faz também a gente entender
O que se entende por justiça? A justiça divina se constitui de valores morais invioláveis, né? Na verdade. E muito importante a pergunta, porque o momento atual, curiosamente, é um dos que mais nos não apenas recomenda, que mais requer o exercício prático do significado deste conceito, deste valor, que nós fomos buscar lá na questão 875 do Livro dos Espíritos, né? Em que consiste a justiça? Em respeitar os direitos dos demais. Nós sempre ouvimos falar muito no respeito aos direitos alheios, né? Curiosamente, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, que desenvolve a justiça divina, deriva-se da justiça divina, é um dos sermões do monte, ensinado por Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos. Lá nos itens 16 a 18 nós vamos encontrar o título de nome indulgência. Curiosamente, ali está recomendações práticas para que possamos bem exercer esse nobre valor, que é um valor de conservação, que é um valor de valorização, chamado respeito, na forma prática da indulgência, não observar os defeitos alheios, se os observar, evitar de os comentar, de os divulgar, de os criticar, de os injuriar, de os maldizer. E, curiosamente, lá no Sagrado Livro da Vida também, nós vamos encontrar orientações sobre a maledicência, onde o amigo Tiago, considerado irmão do mestre, está no nível de afinidade e afeição, em que ele nos recomenda: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Porque se o falar significa permitir a reflexão do que pensamos, imagina o agir. Então, para demonstrar respeito, o princípio ativo é o pensamento. Daí a justiça divina ser constituída, ter esse conceito de respeito aos direitos alheios. E hoje? Hoje a gente vive às voltas, né? Com ações e situações que traduzem o contrário. Intensos combates para que a situação melhore, para que ela retome a normalidade, o que sabemos ser extremamente trabalhoso, né? Porque normalmente a gente diz que a educação começa no lar, a educação começa desde pequenininho, e o nosso grande mestre, nossa querida alma amor, que faz a nossa dianteira, José Raul Teixeira, sempre nos diz que a educação, o máximo que se consegue até os 9. A partir daí já o trabalho começa a ser bastante mais delicado, né? Porque se até os 9 não se conseguiu trazer o ser que gostaríamos para os caminhos do direito, da justiça, a partir daí o que temos? Então hoje estamos experimentando essa situação, né? Conceito de justiça. Perfeito. E qual o conceito de amor e de caridade? Uma vez que eles não agem divorciado, não agem um contra o outro, são constitutivos do universo, coloca-nos os espíritos superiores, que foi até um comentário que Allan Kardec fez abordando a questão 886, né? São o complemento da justiça. Esse é um conceito muito importante. Por quê? Por ele complementar a justiça, sendo a justiça, na prática, o respeito aos direitos alheios, não há como você dizer que ama se não respeita. E curiosamente, se a gente fosse entrar um pouquinho para dentro do lar, né, para as relações de família, hoje percebemos que aí a justiça está extremamente violada ou encarecida. Por consequência, o amor que aí se manifesta, o amor que aí é dito, promulgado, não se identifica com o amor segundo a lei divina. Por consequência, não há essa complementação com a caridade, né?
Porque se é necessário o respeito e o amor para ser desenvolvido precisa ser transformado em qualidades, não poderia dentro do ambiente estar havendo tanta violência, tantos desmandos. Ora a gente ouve falar em pedofilia, ora a gente ouve falar em violência contra a criança, ora a gente ouve falar em violência contra a mulher, ora a gente ouve falar em violência contra o idoso. Justiça e amor estão ausentes. E se não há essa complementação, por isso o conceito é verídico. São o complemento da lei da justiça. Para que então ela se possa fazer divinamente. Pelas transformações morais que vão se operar nos caracteres, tornando-os melhor, para que partindo da família possamos ter comunidades melhores, sociedades melhores, uma humanidade melhor. Diante dessas reflexões que está nos trazendo, Paulo, por que então, aí eu te pergunto, a lei de justiça e amor e caridade é a mais importante das leis naturais? Por ser a que faculta a todos nós nos adiantarmos mais rapidamente. Aí uma perguntinha curiosa que a gente fica se mentalizando, né? Uma vez que a todos os momentos, muito poucos são os trabalhos espíritas que a gente acompanha, que não houve a menção acerca dos 2 milênios que já transcorreram da vinda do Mestre, do estágio do Mestre entre nós, o Cristo. E hoje, olhando, a impressão é de que estacionamos ou não fomos para frente, não saímos do lugar. É exatamente porque Deus cria nos espíritos, embora incuta em nossas consciências a sua legislação, como forma de nós termos sensações dessa lei ao natural, mas também somos dotados do livre-arbítrio. Quando se ouve falar em livre-arbítrio, a impressão que temos é que Deus nos dotou de livre-arbítrio para que a gente pudesse errar o máximo à vontade. Não. Não é. Livre-arbítrio é um dispositivo para nos auxiliar a corrigir o que já tínhamos errado muito no passado. Então, por isso que a legislação divina na prática, ela é para nosso adiantamento. E nesse sentido, a gente não está ainda nesse estágio porque não está fazendo muito bom uso do livre-arbítrio. As oportunidades que nos são concedidas, muitas delas desperdiçamos, reduzimos a capacidade de usufruto, obviamente que aí teremos consequências, né? Sérias consequências. Sim, sem sombra de dúvida. Porque já os discípulos, tanto quanto os apóstolos, já nos ensinaram que de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso mesmo ele ceifará. Jesus mesmo nos houvera ensinado que a cada um seria dado segundo suas obras. Se a cada um é dado segundo as suas obras, isso consiste em compreender a forma como se usa esse potencial, que é um recurso para nos sentirmos livres. A importância da lei de justiça, de amor e caridade, ser a resumidora de todas as demais leis e proporcionar-nos com maior facilidade o nosso adiantamento está exatamente fundamentado na forma como nós nos comportamos diante delas. Paulo, muitas pessoas até perguntam para nós, né, e fazem questionamento, né, aonde estão essas leis, aonde elas estão escritas, essas leis, né? E o próprio Espiritismo sempre nos responde que está na nossa consciência. E há pessoas que dizem assim, mas tem pessoas que não têm consciência, né? A tua reflexão um pouco sobre isso aí, Paulo, para curiosidade nossa. Na verdade, identificamos uma condição de ser que é temporária. Para nós, pensamos ser permanente. Para nós, muitas vezes, interpretamos como ser assim, tendo sido criado. Não. Lembramos-nos, Deus nos criou espíritos simples e ignorantes.
dotou-nos de consciência e livre-arbítrio. Na consciência está impressa a legislação divina. Propriamente dito, nós somos regidos pela legislação divina sem sentir. É quase que um processo automático, né? Quando a gente diz uma pessoa não tem consciência, não, a pessoa tem consciência sim. A consciência no momento pode não estar ao nível daquilo que nós gostaríamos que estivesse. Perfeito. Mas ela não deixa de ter lapsos de consciência, porque a legislação divina ali está vibrando na consciência, acordando-lhe as noções de vida. Por isso que se entende a consciência como sendo a capacidade de perceber os nossos atos e os atos alheios. Porque a necessidade de nós exercitarmos o poder do respeito, um dos primeiros princípios de desenvolvimento da justiça, é porque assim a gente se preocupa mais consigo mesmo do que com o nosso semelhante. O nosso semelhante pode estar nos desrespeitando. Quando a gente se irrita, briga, bate, fere, machuca, a gente desrespeita o semelhante. Desrespeitamos-nos a nós mesmos, na verdade nós estamos numa condição inferior a ele. Então existem níveis de consciência. E quando Allan Kardec nos apresenta a escala espírita em O Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 100, nós vamos perceber que ela é subdividida em 3 etapas, 3 ordens. E na terceira ordem tem uma divisão em 10 classes. É a que mais tem classes de espíritos. Dali nós saímos, por isso estamos aqui na Terra. Nossos níveis de consciência não são ainda tão como deveriam. Então, cada um de nós também traz também essa centelha também, essa centelha divina, que é a do amor, da caridade e da justiça. Só, como bem tu colocaste, nós estamos numa escala espiritual e em níveis diferentes. Sem sombra de dúvida. Mas todos nós temos. Todos nós temos, todos nós somos dotados. Porque também a gente ouve pessoas... legislação. Claro, a gente ouve pessoas dizer assim, não, mas essa pessoa assim, não tem amor nenhum. Ela é uma pessoa gelada, ela não tem amor, olha o que ela fez. Não, todos nós somos dotados também deste amor, mas só que nós estamos, conforme tu relatou, em escala espiritual diferente. Exato, nós poderíamos até enriquecer Pois não. Um pouquinho, no sentido de nós trazermos uma situação prática, né, da nossa existência. Ouve-se muito falar, antigamente a expressão era psicopatas. Ouve-se muito falar na sociopatia, por exemplo, né? Sociopatas. Sociopatas na sociedade, para nosso ponto de vista, são personalidades destituídas de sensibilidade. Não são. Podem estarem com a sua sensibilidade temporariamente embotada pelos mais variados fatores. Mas não deixam de ser dotados de sensibilidade nem de consciência. E curiosamente, quando a gente vai estudar o livro Mãos de Luz, amei esse livro. Adoro fazer referências a respeito dele. Barbara Ann Brennan, psicoterapeuta norte-americana, profissional especializada nas ciências da psicoterapêutica, pesquisadora e cientista da NASA. Nessa obra ela faz estudos, na época chamada psicopatia. Apresenta 6 níveis de psicopatia. Enquanto a gente condena o mais grave, que são aqueles que a gente considera sanguinários frios, a gente se esquece de outras escalas e curiosamente a gente está inserido ali. Paulo, e como podemos distinguir a justiça humana, a justiça dos homens, da justiça divina? A justiça dos homens é a justiça na nossa legislação, né? A qual tem ali a qual nos rege a nossa sociedade, só é a justiça dos homens, né? Mas como distinguir essa justiça dos homens, a justiça humana da justiça divina? Como nós podemos distinguir? A justiça humana, primeiramente, se caracteriza pela sua maleabilidade, a sua mutabilidade.
A justiça humana está toda hora necessitando ser modificada, alterada, que é para poder acompanhar o avanço das ocorrências e poder trabalhar para contê-las. Não é? Correto. Então nós temos toda hora e todo momento a legislação essa, a legislação aquela outra legislação, e nós percebemos na sociedade um grande ressentimento como efeito dessas legislações, muitas vezes aplicadas sem resultado. Pelo mínimo sem resultado muito eficaz. Poderíamos trazer vários exemplos aqui da esfera de ação, né? Por quê? Porque muitas vezes ocorre, e se falando lá em violação da justiça, né? A falta de respeito, como se diz, onde muitas vezes algumas criaturas são retiradas do convívio de família, são retiradas do convívio de comunidade, de convívio social, para lá permanecer. É um tempo que a justiça divina proporcionou ao ser para refletir. O que pretende da vida? De que forma pretende se conduzir na vida? Antes que algo de pior lhe aconteça. Mas muitas vezes é temporário, é lapso. E o ser vem de volta para cometer ações ainda mais equivocadas. A legislação humana, então, precisa se alterar para impedir que isso aconteça. Por isso é mutável. A legislação divina, não. A legislação divina não é mutável. Até trouxemos um textinho aqui que diz assim, ó. A justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reino do amor entre os homens. Lá do capítulo 10, o juiz reformado do livreto Jesus no Lar, do Espírito Ney Lúcio, médium Francisco Cândido Xavier. Então, a justiça divina, a legislação de amor e caridade que nós estamos estudando, ela já vem fazer esse trabalho, já vem preparar esses homens, essas mulheres, para habilitá-los a ajudar no assentamento do reinado de Deus. E nós estamos a todo momento falando na nova era, né? Na transformação, na transição planetária, que realmente é um processo hoje cada vez mais sensível. E exatamente por estar nesse meio habitando espíritos que ainda não estão devidamente bem habilitados, adaptados, se ressentem, reagem e agridem, é com esses seres que nós estamos lidando. É para esses seres que nós estamos nos voltando no sentido de encontrarmos meios e formas de envolvê-los nessa atmosfera e, quem sabe, trazê-los para caminhos melhores. Certo. Em situação de risco social, todos nós nos encontramos. Nem Jesus escapuliu, né? Basta ver que a própria missão do Mestre, por ser essa missão sublimadora, altamente regeneradora, resultou na agressividade contra si. Como forma manifesta da inadaptação de determinados tipos de espíritos. Não foi diferente com Mahatma Gandhi. Não foi diferente com inúmeros outros benfeitores espirituais. Inclusive o próprio Francisco Cândido Xavier. Né? Inclusive. Paulo, falar sobre essa lei de justiça humana e justiça divina é uma coisa muito interessante. Vou colocar dois fatores aqui, vamos um pouco sair um pouquinho do nosso tema, mas dentro do tema mesmo, né? Sim. Do nosso roteiro, digamos assim, né? Tem um palavreado popular que as pessoas falam, que nós falamos, né? Se a justiça do homem é falha, a justiça divina, a justiça de Deus não é falha, como se Deus fosse punitivo. Não. E Deus não pune. O segundo item que eu colocaria para a nossa reflexão, Paulo, seria: há ações nossas que a gente pratica que não infringem as leis dos homens. Não infringe. As leis que nos regem, pelo menos nós aqui no Brasil, né? Eu te desejo mal, eu quero o mal de ti, né? Eu faço o mal para ti, mas não que aquele mal que eu estou te fazendo vai infringir as leis dos homens, mas infringe as leis divinas. Sim. Para nossa reflexão, né? Deus não é punitivo. Corretamente, não. A ideia de Deus punitivo parte da interpretação equivocada do olho por olho, dente por dente, né? Atribuído a Moisés, sempre digo. Jesus não atribuiu a Moisés, ele atribuiu aos antigos.
Os antigos já não vos ensinaram, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Certo. Uma questão interessante na legislação humana é que sempre se encontra um jeitinho, né? Nós sempre temos uma maneira de procurarmos, de uma forma ou de outra, burlá-la para favorecimento próprio. Ou ainda que coletivo restrito. Não se consegue isso com a legislação divina. Com a legislação humana, a gente encontra meios e formas de fazer alguma negociata, algum negócio. De alguma forma nos entendermos para sairmos de fininho, como se diz, né, na gíria. Com a legislação divina, não. E por que será que não? É só perguntarmos. Onde está a legislação divina? Onde está a legislação humana? Enquanto que a legislação divina está em nossa consciência, a legislação humana está numa Constituição. Você altera, você modifica, a legislação divina não. Você é quem tem que se alterar, se modificar. É nós, não Deus. Exatamente. Por isso é que Deus não pune, não castiga, nem sequer obriga, né? É aquele ditado popular que Deus não dorme. Exato, perfeito. Não dorme mesmo, né? Meu pai trabalha até hoje, ensino do mestre. Ensino do mestre, Se trabalha até hoje, continua trabalhando, não tem motivo para dormir. Não tem. Não tem um corpo físico, né? Não. É que a gente, como ser humano, nós temos aquela ideia de Deus ser um Deus punitivo. Crenças antigas. Não é essa situação dele ser punitivo. Né? Não, crenças antigas. Nós vamos, então, ter que resgatar, né, os nossos débitos. Sim, sem dúvida. Isso está de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Haja a prova material de que nós não somos um ser humano. Para podermos entender a realidade, a verdade fundamental de que Deus não pune, que Deus não obriga, não tem como nós nos entendermos como seres humanos, porque a lei da lógica fere esse raciocínio. Não há razão nenhuma que se possa convencer uma consciência de que isso seja verdade, porque senão não teria justificativa como é que alguns nascem com um corpinho tão perfeitinho, tão belo, e outros... Falta até palavras. Por que alguns caminham por caminhos exclusos, né? Ações peçonhentas? E a impressão que nós temos é que tem uma vida feliz. Enquanto que outras personalidades que cumprem com seus deveres nobre e retamente vivem de hospital em hospital muitas vezes. Por que uma família pode ser abarrotada de bens, ter abundância, transbordo, e outras destituídas de tudo? Não tem como você se ver humano. Você precisa ter essa noção de que algo existe e que não pertence ao corpo. Importantes reflexões nos traz aqui o Paulo Ferreira sobre essa questão da justiça humana, da justiça divina. Falou agora com muita propriedade. Paulo, a verdadeira justiça é de fato o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo? Essa seria assim a verdadeira justiça de fato? É de querer para os outros aquilo que queremos para nós? É ensinamento do próprio Mestre Jesus, né? Adotado pelos espíritos superiores. Questão 876 do Livro dos Espíritos, desenvolvendo esse estudo. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. O interessante é o comentário que Allan Kardec acrescenta. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros. Absolutamente é diferente. Parece que podemos lançar uma seta, né? Ela precisa sair de nós
para os outros, com a melhor de todas as intenções, com o melhor de todos os desejos, com o melhor de todas as expectativas, sem absolutamente esperar retorno. Ao natural, se a lei de ação e reação entender e for necessário para a nossa contínua evolução, retorna a nós. É muito diferente de nós querermos que venha de lá para cá. Aqui está embutida aquela partícula da prece do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Aqui é diferente. Vai a eles o nosso reino. Sem esperar volta. Porque a intenção é de construirmos e interagirmos para a felicidade alheia. A nossa felicidade está em ver os outros felizes. Como a gente custa entender isso aí, Paulo? Que a gente é feliz quando a gente faz os outros serem felizes. A nossa felicidade será de acordo daquilo que a gente faz para os outros. Ou a nossa infelicidade também será de acordo com aquilo que a gente também faz para os outros. Em tese, é um aferidor de pressão moral. Assim como existem os aferidores de pressões arteriais, existe o aferidor de pressão moral. Por quê? Porque você faz o bem. Aliás, uma outra questão. Por que muitas pessoas deixam de fazer o bem? Ou reduzem a prática do bem? Porque muitas vezes elas fazem o bem para o semelhante e o semelhante de retorno lhe traz frustrações, decepções. Ingratidão. Punhaladas nas costas. Não é para falar, punhaladas de tu faz o bem, a pessoa te dá uma punhalada e ainda fala mal de ti. São ações. Aferidor de pressão moral. Para fazer, você faz porque o íntimo pede. Essa sintonia tão perfeita com a lei divina faz com que você perceba aquela necessidade tão grave que não há motivo para você não estender as mãos. Para você, a fé em Deus. É essa ligação vertical, como se diz, né? E depois a horizontal na direção do semelhante. Se o semelhante vai dar retorno, não. Muito obrigado. E por que não precisamos esperar retorno? Porque, na verdade, quando a gente leva esse bem para lá, esse bem lá acorda e ajuda a vibrar essa consciência para compromissos morais com outros. Não precisa fazer esse bem para nós, pode fazer o bem para os seus. Estará nos fazendo feliz. Então, tudo aquilo que a gente faz para os outros, na verdade, estamos fazendo é para nós. Sim, sem sombra de dúvida. Aliás, se não fosse isso, nem precisaríamos estar aqui reencarnados, né? Estaríamos em estágios superiores, com corpos muito mais sutis. Mesmo assim, estaríamos laborando em favor da felicidade alheia, em favor do bem alheio. É incrível que a perfeição divina é tão perfeita que o Espiritismo também nos ensina que Deus, ele ajuda o próximo através do próximo. Correto? Ele usa o próximo como instrumento para ajudar o outro necessitado, né, que esteja passando por uma dificuldade, seja qual for a sua dificuldade. Por isso é que se coloca o amor como um elo de ligação. E por isso que a complementação está na justiça e na caridade. Exatamente porque faz um contorno, né? Aqui tem uma particularidadezinha que diz assim, ó. Felicidade no mundo, no fundo, é bondade crescente. Se nós lembrarmos da palavra bondade, nós vamos lembrar da questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Bondade para com todos. A primeira virtude apresentada na resposta, né? Então, felicidade no fundo é bondade crescente para que a alegria se faça maior. Bem de todos é o texto do livreto Justiça Divina, do Espírito Emmanuel. Nós estamos falando em felicidade, nós estamos falando em alegria maior. Por quê? Porque querer primeiro para os outros do que para si é querer que essa felicidade se implante lá
e de lá ela se desprenda e vá para mais adiante, já está a alegria multiplicada. É um efeito natural. Quanto bem a gente pode se fazer, né, Paulo? Incrível, né? Só aproveitar as Eu oportunidades. me recordo numa frase do Chico Xavier que ele disse que nós não precisamos sair da onde nós estamos para fazer o bem. Aonde nós estamos, ali nós podemos fazer o bem. Tem muitas oportunidades incríveis, É, incontáveis. incontáveis. Então, Paulo, estamos falando sobre o bem, falando sobre o amor, a justiça, a caridade. E qual é o maior obstáculo, o maior empecilho, né, para que possamos desenvolver a justiça, o amor, a caridade? Qual é o maior obstáculo, Paulo? Em tese, a gente respondeu antes. Nessa questão de querer para si primeiro do que para os outros, já é um dispositivo desse elemento que nos impede de fazermos com que seja primeiro o semelhante, depois nós. O egoísmo. O egoísmo. Primeiro, eu penso em mim. Depois nos outros. Sim, eu estou até ajudando, mas estou pensando mais no retorno do que na própria ajuda. Não é muito comum as pessoas dizerem que depois que vão acertar na cena, elas vão fazer bem para todo mundo? Primeiro elas querem ganhar na cena, para depois ajudar. Não quer ajudar antes. No bilhete premiado, né? Primeiro é tu receber um prêmio, né? Louvável seja a intenção, diz Allan Kardec, mas será realmente justa? É. Justa não é. Mas normalmente, e grande parte depois, esquece desses compromissos, né? Vão embora para outros ambientes. Mas o egoísmo ele é considerado como uma chaga da sociedade, né? Aí a questão 913 do Livro dos Espíritos é que vai nos proporcionar o entendimento desse elemento como interferidor, a que a gente possa vivenciar a justiça, o amor e a caridade, e ao mesmo tempo nos diz que ele é incompatível com a lei, por neutralizar essas qualidades. Eu sempre gosto de fazer uma referência, que quando é elaborado o livro Obras Póstumas, ali temos um trabalho sobre o orgulho e o egoísmo. Algo de vital importância a ser aprendido é que tanto um contra o outro, em sua essência natural, eles não são maus. Eles derivam-se da lei de conservação. Porque é que a lei de justiça, de amor e caridade congrega todas as demais leis. E nos facilita o adiantamento mais rápido. Exatamente por esse fator. Porque em se referindo à lei de conservação, de onde descende o egoísmo, mais especificamente respondendo à questão, nós temos que levar em consideração o interesse pessoal. O interesse pessoal está materializado aqui nessa ação anteriormente falada. Eu agora vou fazer um joguinho, a partir do momento que eu acertar, eu vou dar uma ajudinha lá para cá, para cá. Com todo o respeito à pergunta, mas essa ajuda não pode ser dada antes. Mas o trabalho que eu quero fazer é um trabalho grande. Eu quero não dar deixa de ser bastante egoísmo. pessoas. Não deixa de ser O egoísmo. nosso técnico, principalmente, aqui que trabalha com a gente, os nossos técnicos, a gente quer ajudar eles. Ainda não se está pensando Primeiro muitas precisa vezes. receber. Ainda muitas vezes não está se pensando na exaltação da vaidade, né? Esse é um grande perigo. Temos que ter cuidado. Por que Jesus nos orienta e nos recomenda, nos aconselha e nos alerta a evitarmos aplausos? Não imitarmos os escribas e fariseus hipócritas, que viviam tendo por base aplausos, lisonjas, elogios. A base de alimentação do egoísmo, gerador da bajula. Então é um impedidor, é um obstrutor, sim, mas por causa do nosso interesse. A necessidade de trabalharmos é muito séria para que esse egoísmo seria quase que um exemplo a caixa d'água, né? Uma caixa d'água ela é construída tendo lá o seu controlador, o seu limitador. A partir do momento em que ele não funciona, ela transborda e encharca o que tiver na sua volta.
Paulo, me chamou a atenção uma questão. Nós vivemos um momento de redes sociais, né? E muitas pessoas estão fazendo bem. E a gente exalta essas pessoas que estão fazendo bem. A gente exalta, aplaude, né? E que muitos possam fazer. Mas também, em contrapartida, e não são todos, graças a Deus, vemos pessoas na prática do bem lá entregando, ajudando alguém, digamos, dando uma alimentação para alguém, mas fazendo uma selfie. Né? Não precisa ter ostentação, né? Não precisa... Fazer o bem sem ostentação. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nada mais é senão de um dos recursos da justiça, que é exatamente quer esse detalhe, né? Querer para os outros o que quereríamos para nós mesmos. Talvez se fôssemos nós no lugar desse ser, não gostaríamos dessa ação. Exato. Porque você está expondo o semelhante a uma situação dispensável. Correto. O fazer o bem sem ostentação implica em não ter intenções ocultas naquilo que você está fazendo. E quando começa você a aventar muito, a mostrar muito, a espalhar, a esparramar muito, seria bom refletir. Você pode estar aí entre aquilo que você colocou antes no início, né? Diante da lei dos homens nós podemos estar agindo direitinho, mas diante da lei de Deus... Sim, porque diante das leis dos homens estamos agindo e a lei não vai me pegar, as leis dos homens, mas as leis divinas. As leis divinas, tá? A lei do homem permite que a gente faça todo o bem que quiser fazer, da forma como melhor entender. Claro. Então eu vou lá e dou uma bolsa de alimento e selfie na rede social para o mundo, entende? Exato. Não há necessidade. Não há necessidade. E quando falas ali também da questão do bilhete premiado, Também. né? Primeiro a gente quer receber para depois ajudar. Eu me recordo, Paulo, até trago aqui rapidamente, se tu me permite, Fique à vontade. um caso que aconteceu com o Chico Xavier. O Chico Xavier não era diferente dos trabalhos que são feitos, hoje todo o trabalho do bem, com muita dificuldade. Nunca tem dinheiro, como diz hoje na espiritualidade Richard Simonetti. Pode perguntar todo o trabalho do bem se eles têm dinheiro. Não, mas os recursos nunca deixam de chegar. Sim, tem que continuar trabalhando, né? E Chico então trabalhava, né? E os recursos iam chegando com dificuldade, mas chegava. E aí conta, né? E isso é um fato verídico. E tinha um senhor que ajudava o Chico Xavier e não gostava do jeito do Chico trabalhar, na dificuldade, e disse: não, Chico, eu vou jogar na loteria, quando eu ganhar dinheiro, vou ter tanto dinheiro, tu não vai mais precisar de estar pedindo, estar mendigando, né? Assim ele falou, né? E o Chico: não, meu irmão, deixa isso de lado, vamos continuar trabalhando. E aquele senhor não gostava daquele do jeito do Chico, né? O Chico é muito paciencioso. Gosta de viver na dificuldade. Eu não. Eu quero ganhar dinheiro e para ajudar bem as pessoas. E o Chico depois disse: isso é uma história verídica. O Chico disse: mas não é que o homem ganhou na loteria, no bilhete premiado? Ganhou. E ganhou, na época, a moeda era outro nome. Se fosse falar hoje aqui, ganhou milhões de reais, né? Passou-se o tempo, passou-se os anos, né? O homem retorna, então, no centro espírita, lá em Uberaba, onde estava o Chico Xavier, e se apresenta para o Chico: ô Chico, eu venho lhe trazer o dinheiro, Chico, ao qual eu havia lhe prometido. Se eu gasto na loteria esportiva, eu ia ajudar o teu trabalho. Eu venho, então, cumprir com a promessa, Chico. O homem havia ganhado o dinheiro, né? Só que tinha desaparecido. Passou-se os anos, ele retorna. E o Chico disse assim para ele assim: meu irmão, o câmbio trocou. Que câmbio trocou o quê, Chico? O real continua o mesmo. Meu irmão, tu não está entendendo, o câmbio trocou. Mas, Chico, para de ser teimoso, Chico. O câmbio continua sendo o mesmo, é o real. E o Chico então disse para ele: tu não está entendendo. Tu estás desencarnado. Conheço. Mas, Chico, o homem entrou em desespero. O que é que eu faço? Não é mais a mim que tu me deve, a tua consciência. O livro Lindos Casos de Chico Xavier, O Homem dos 20 Contos. O Homem de 20 Contos. Exato.
Então, Conhecemos. não deixa para depois, que a gente pode fazer Materializa agora. que estávamos Materialismo. comentando. Materializa. Primeiro o egoísmo. Primeiro ele realmente ganhou na loteria. Interesse pessoal. Esqueceu da sua promessa, que tinha que ajudar os outros, mas por seu interesse pessoal. Por isso é que se engana os homens, a Deus não. A Deus não. E não é que Deus puniu, Deus não puniu ninguém. Não puniu. É um Ele efe- próprio se puniu. Ah. A sua consciência. É o efeito da sua consciência, é o remorso, né? Então, Paulo disse-nos Jesus que seus discípulos seriam reconhecidos por uma faceta especial de comportamento. Qual é ela, Paulo? Que faceta é essa? Que faceta especial que vão ser reconhecidos pelo seu comportamento? Os seus discípulos serão reconhecidos. Correto. Por muito se amarem. Nós vamos fazer uma referência apenas, até porque muito do que a gente comentou está inserido nos textos desse trabalho, que é o livro Na Escola do Mestre, Pedro de Camargo, autor, pseudônimo de Vinícius. É o capítulo 20, Amor e Egoísmo, inclusive. Ali ele desenvolve a parábola dos cabritos e das ovelhas. E algo de grande interesse para nós é de que esse capítulo foi elaborado durante a Segunda Guerra Mundial. No ano em que sucedia-se esse acontecimento no planeta, sua sexta edição, março de 1995, né, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ocorria esse fato entre nós, humanos, e o companheiro elaborou esse trabalho. Seria importantíssimo dar uma lida para aqueles que assim o conhecem. Por quê? Porque ali ele desenvolve as virtudes e as qualidades que derivam-se do amor. Porque a gente humano, é muito frequente a gente dizer que ama, que se ama, que adora. Tudo bem, sem problema. Porque compreendemos os níveis morais e espirituais de cada ser, é compreensível. O amor, fundamentalmente, é a base. Deriva-se da lei, a vibração da lei de amor na consciência faz com que a gente ou pronuncie, muito se esforce, enfrente inúmeras situações, muitas vezes, para vivê-lo. Assim é, muitas vezes, a mulher mãe perante seus filhos, o pai homem perante seus filhos, os casais, as relações em gerais. Mas é muito importante fazer uma pequena distinção do amor, atração física, do amor moral. Até porque se desenvolve o amor nessas duas leis, né? A lei física é a atração entre os elementos químicos, orgânicos. A lei moral é a atração fluídica entre espíritos, o que é uma coisa bem diferente. Então, existem aqueles que estão à procura da alma gêmea. Provavelmente não é nesse planeta. Errar o endereço, né? Porque a alma gêmea não existe. Podemos colocar espíritos simpáticos, espíritos afins, espíritos de um nível de afetuosidade uns para com os outros muito intenso. Porém, gêmeo, não. Então, o muito se amar, e nós podemos perceber que os próprios discípulos, se a gente estudar as atitudes deles, o amor também foi falhado. Também foi violado, diríamos assim, né? Uma das atitudes com as quais eu mais me identifico, chacoalha e vibra bastante, a de Simão Pedro. Porque na nossa concepção, a ação de Simão Pedro gerou para si um trabalhinho tão mais árduo, tão mais delicado, do que o próprio Judas. Jesus, de antemão já sabia que era um espírito no grupo que desvirtuaria. Por isso atribuíram a ele a frase de traidor, o conceito, o apelido, o pseudônimo, né? A atributação de traidor. O interesse pessoal levou-lhe a, por dinheiro, denunciar o mestre.
cônscio de que se os soldados da época o encontrassem, seus últimos dias chegariam bem mais rápido. Outra forma prática da gente entender, interpretar e sentir a vibração de o quanto, quando a gente não trabalha devidamente o interesse pessoal, quanto o egoísmo pode nos conduzir à ruína. Ou quanto nós poderemos nos tornar vítima de nós mesmos perante o egoísmo, melhor falando, né? Por dinheiro você comete aberrações. Está acontecendo na sociedade nossa do mundo hoje que a gente não conheça. É atual. É mais do que muito atual. A impressão é de que as consciências estão absolutamente turbinadas, ou melhor dizendo, não têm consciência. Não é que não tenham consciências. As consciências estão de tal forma poluídas, obstruídas, que as suas ações são essas, de violação de si próprio. Perturbando-se, perturbando os outros, gerando perturbação no meio, não tendo a mínima noção que vão retornar um dia, se já não for nessa, a ter que trabalhar para reverter toda essa situação. Sair da condição de perturbadores para a condição de pacificadores, reharmonizadores, reagrupadores. Amarem-se uns aos outros, muito se amarem. E ele mesmo vem depois de deixar o corpo, em várias reuniões, em vários encontros, fortalecer isto. Então, a palavra amor não é algo que sai da boca só, simplesmente. É um trabalho contínuo, é um trabalho devagar, ele é adaptativo. Deus não tem pressa. Por isso que é verdade que Deus não obriga. A justiça divina em si mesmo, por ser ela gerenciadora das reencarnações, nós não estamos aqui no primeiro momento. Não é a primeira encarnação que nós estamos tendo aqui. E muitas outras teremos, porém, o plano está em transformação vibracional, né? Bom lembrar. Então essa faceta, né, que se reconhece os discípulos do Cristo por muito se amarem. Por muito se amarem, por muito se esforçarem, por muito purificarem-se, por muito melhorarem os índices de administração dos seus interesses próprios, porque no interesse pessoal fundamenta-se também a virtude máxima, a mais meritória de todas. Ela está fundamentada, segundo a questão 893 do Livro dos Espíritos, ela está fundamentada no interesse pessoal. Mas quando esse interesse pessoal é em ascensão, é em estágio de sublimação, você vai agir para manter esses zelos, para fazer com que essa que nós denominamos uma expressão material corrente amplie seus zelos. Em uma conhecida passagem evangélica, Jesus afirma: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que convite Jesus está nos fazendo, Paulo? Quem quiser vir após ele, negue-se a si próprio, a si mesmo. Né? Tome a sua cruz e siga-o. Uhum. Nós vamos trazer aqui do livro Em Torno do Mestre. Adoramos essas obras. É uma outra obra do Pedro de Camargo, Vinícius, né? Que tem o texto A Cruz do Cristo, a 8ª edição da junho de 2002, a 6ª edição. Diz ele assim: o interesse, falamos tanto no interesse, né, pessoal? O interesse próprio e a causa do Cristo são incompatíveis. Quando pensou-se em Simão Pedro, quando pensou-se em Judas, estamos falando no interesse próprio. Quando falamos naqueles que deixam de fazer o bem porque as pessoas não sabem
corresponder, interesse próprio, é o interesse pessoal, ainda que vitimado pelo egoísmo. Então, a causa do Cristo requer a não ostentação. Antigamente se diria eu não querer aparecer. Principalmente não querer aparecer no sentido de querer ser melhor ou mais do que os outros. Não há cristianismo sem cruz. Isto é sem renúncia, sem dificuldades, sem sacrifícios. Esse companheiro esteve reencarnado entre nós em 1878 e 1966. Não há cristianismo sem cruz. Precisamos compreender. Porque não estamos nós espíritas fazendo referência a um objeto material. Aparentemente com um formato vertical, horizontal. Embora belíssima é a interpretação no sentido moral, né? Porque se pegar, ou melhor dizendo, se apanharmos as orientações, por exemplo, de André Luiz, quando ele vai fazer um trabalho sobre a oração, ele coloca a oração no estágio vertical ascendente, no estado vertical descendente e no estágio plano de planificação, a cruz. Da parte horizontal para cima, a vibração ascensional da prece, da oração. Da parte vertical para baixo, a orização em descendência. A plana é a horizontal, a que nós mais fazemos. Para nos mantermos em paz, para nos mantermos bem, para sermos felizes, para não sofrermos mal, para que os outros sejam assistidos, para que Deus os abençoe, sendo que nós é quem somos os instrumentos de bênção divina para os outros. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, também temos no capítulo 154, renunciar. Só uma particularidade, a gente sempre apanha os principais itens. Se os pais são incompreensíveis para a gente interpretar o sentido de renúncia que Emmanuel ali nos apresenta, se os pais são incompreensivos, aqui ele coloca os pais, mas podemos colocar se os humanos são incompreensíveis. Se a companheira ou o companheiro é ingrato, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhor ou perfeitos, unindo-os ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Vê que renunciar não é tão simples. Renunciar a esse interesse pessoal de querer que as pessoas sejam o que nós queremos que elas sejam. Porque elas são o que são, estão no estágio que estão, graças a Deus, diríamos nós. É o que elas conseguiram produzir em si mesmo ao longo dos tempos até agora. O nosso trabalho é ajudá-las. Se não é possível direto, nós temos formas indiretas variadas. Por isso, renunciar implica, principalmente diante da cruz. Não sei como é que está o tempo. Esgotou. Esgotou. Mas pode, complementa, por gentileza. Para pensar na renúncia segundo Cristo, por exemplo, né? Renuncie a si mesmo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas o problema é que ele foi para onde? Ele sempre disse não ser daqui. Daqui éramos nós. Então isso constitui-se o fundamento no nosso aperfeiçoamento moral. Quanto mais nós nos adaptarmos e mais permitirmos que essa vibração nos envolva e nos conduza, mais fortalecidos nos sentiremos para viver com tranquilidade, com equilíbrio, com honradez, a coragem moral. Nossa gratidão a todos pelo momento, né? Por nos permitirem invadir a privacidade dos vossos lares. Esperamos ter contribuído com a clareza da proposta do trabalho, né? E como contribuiu, Paulo? E queremos assim lhe agradecer profundamente, amorosamente, carinhosamente
a tua presença aqui junto conosco, que nos trouxe esclarecimento, conforto, consolo a nós todos. Só temos que lhe agradecer. Muito obrigado, Paulo. De todo o coração. Obrigado. Nós que agradecemos. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim informar que essa entrevista estará também disponível na plataforma do YouTube, no canal da LEP TV. Queremos assim agradecer muitas mensagens que chegaram aqui no nosso Facebook, muitas likes nos deixaram aqui, as suas likes, suas mensagens. Agradecemos de todo o coração, de todo amor a todos vocês que estiveram junto conosco através do Facebook. Obrigado pelo carinho, atenção, audiência. Obrigado aos nossos ouvintes que também estiveram junto conosco até agora. Obrigado pelo carinho, atenção, audiência de todos vocês. Terceiro milênio vai chegando então ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malhão, a secretária da rádio Renata Ribas, o nosso competente técnico da rádio Sidney Coelho, o nosso técnico de transmissão Cláudio Leão, e mais uma vez agradecer a brilhante presença que abrilhantou o nosso programa, a nossa tarde, nosso irmão, nosso amigo Paulo Ferreira, e a vocês, amigo, ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha assim, um final de sexta-feira maravilhosa e aquele começo de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, justiça, caridade e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.